tá? Senhor Deus, Jesus, o nosso mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem, que nos guiam, aos mentores espirituais do movimento espírita petropolitano, em especial a casa com a qual eu trabalho, que é o Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. A nossa gratidão pela presença, a nossa gratidão pela proteção, que com certeza, da minha parte pelo menos, eu tenho certeza que recebo muito mais do que mereço. Gratidão pela encarnação, pelas provas, pelas expiações, e que o estudo dessa noite, como tantos outros são realizados, possa ser permeados pelos bons fluidos, pelos bons espíritos, para que possamos dar o melhor que tem dentro de nós. Que essa paz, que esse amor que por hora sentimos, possa, através dos nossos pensamentos, ir na direção daqueles que são motivos das nossas preocupações e que se encontram até às vezes distanciados das verdades que libertam, das verdades que esclarecem. Que essa tua paz e teu amor também envolva todo o planeta Terra, em todos os pontos onde há dores, trevas e dúvidas. Gratidão eterna. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Muito obrigada. Graças. Gente, uma boa noite a todos, mais uma vez. O que a gente vai começar hoje, o nosso assunto, é sobre o fluido cósmico universal. É um assunto que geralmente muitas pessoas têm dúvida, é natural esse tipo de dúvida desse assunto. É um assunto que até certo ponto é um pouco complexo. Vou tentar trazer esse assunto da forma mais simples e didática que for possível, mas mesmo assim, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês imediatamente me interrompam e façam a pergunta para não voar, senão às vezes a gente continua falando e às vezes vocês dispersam na dúvida que vocês tinham. Esse curso é para vocês, então a qualquer hora que vocês precisarem fazer perguntas, façam, tá bom? Vamos lá. Para a gente começar esse assunto, a gente vai usar o Livro dos Espíritos, que retrata principalmente a parte filosófica da doutrina dos Espíritos. Para quem não sabe, como a doutrina dos Espíritos também é ciência, o que norteia todos os processos científicos é a filosofia. E a nossa filosofia ela é embasada, conforme se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ela é embasada em Sócrates e Platão, que acreditam na matéria e no espírito, ou seja, que nós somos espíritos imortais e que nós nos utilizamos da matéria para experienciar, para nos desenvolver intelectualmente e espiritualmente. Então, a doutrina dos espíritos acredita que nós somos espíritos imortais e que através dos processos reencarnatórios a gente vai trilhando todo o nosso processo, vai fazendo todo o nosso processo evolutivo, todo o nosso desenvolvimento intelectual e todo o nosso desenvolvimento moral se dá através desses mergulhos que a gente faz na dimensão material, sofrendo todas as influências que a matéria nos causa. Então, por isso que a gente começa com a pergunta de número 27 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec teve a preocupação de definir com clareza no que a doutrina espírita acreditava. Então, Kardec pergunta assim: há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Pergunta muito interessante para o século que Kardec fez, que foi o século XIX, que era um século em que a ciência predominava, existia uma coisa chamada cientificismo, que era a crença de que só a ciência poderia nos dar respostas sobre os problemas de toda a nossa existência, de toda a nossa vida. Então, Kardec faz essa pergunta porque naquele momento a ciência predominava e a ciência, como até hoje, ela acredita
que a matéria é causa e efeito de tudo que existe no universo, que não existe nada além de matéria. Então Kardec faz uma pergunta bem específica para poder dali para frente dar prosseguimento a toda a ideia, a toda a questão filosófica da doutrina dos espíritos. E aí os espíritos respondem que sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Isso é uma questão filosófica. Significa que para todo lugar do universo que eu caminhar, eu terei essa presença trina. Se eu tivesse aqui na Terra uma nave espacial que me levasse, sei lá, para Marte, Júpiter ou para outra galáxia, não importa aonde eu estivesse, ali estava a presença trina. Tem a presença de Deus, Espírito e matéria. Deus é o Criador de todas as coisas, ou seja, do Espírito e da matéria. Então, para onde eu caminhar, eu teria essa presença trina. Eu só tenho que fazer uma pergunta. Isso que eu estou vendo, que eu estou detectando, é matéria ou é espírito? Se não for matéria, provavelmente, se é inteligente ou se manifesta-se como tal, é claro que é espírito. Então compreenda, isso é uma questão filosófica dentro da doutrina dos espíritos e que determina para nós que para onde nós caminharmos no universo terá essa presença trina. Para nós, essa é a nossa questão filosófica. Para nós, nós acreditamos em Deus, não é como a ciência. Então, nós acreditamos num Deus que é Pai e Criador de todas as coisas, que criou a matéria e o espírito. Se a gente perguntar para a ciência no que ela acredita só na matéria, só existe matéria. Matéria é causa e efeito do universo. Para nós, não. A causa do universo é Deus. Nós somos as suas criaturas. Né? A diferença entre nós e a matéria é que nós nunca deixaremos de existir. Nós somos infinitos, sem fim. Deus é eterno, não teve princípio nem terá fim. Nós tivemos um princípio, claro, nós fomos criados por Deus em dado momento, porém nós nunca deixaremos de existir. Isso é a nossa crença. Então, dentre essas duas coisas que Deus criou, o espírito e a matéria, hoje a nossa conversa vai se falar sobre a matéria, como entende a matéria a doutrina dos espíritos, que é uma visão diferente do que a ciência oficial acredita sobre matéria, tá bom? Então, em cima disso que nós vamos conversar essa noite, vamos falar sobre matéria. Muito bem. Então, os espíritos superiores, eles esclarecem para nós que há um fluido etéreo que enche e penetra todos os corpos do espaço. Esse fluido, ou éter, que eu quero que vocês aprendam uma outra coisa, é fluido cósmico universal, não é fluido. Fluido era um negócio que antigamente se colocava em isqueiro. Quem é mais antigo aqui como eu sabe disso. Então, fluido era esse negócio. Isso aqui nós não estamos tratando de fluido. Tá? Então, fluido é éter ou matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Então, tudo quanto é matéria que eu olhar, ela deriva do fluido cósmico universal. Assim como tudo que existe está mergulhado no fluido cósmico universal. A gente é como se fosse um peixe que está mergulhado dentro de um aquário, e esse fluido do aquário, essa água, é o fluido cósmico universal. Então, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, a Terra está mergulhada no fluido cósmico universal, a Terra deriva do fluido cósmico universal e está mergulhada dentro dele. E assim somos nós também. Tá ok? Então, só para lembrar. Esse gráfico que vocês estão olhando aí, estão vendo na telinha, está mostrando que Deus, que é o Criador de todas as coisas, ele criou o princípio ou o elemento inteligente que, individualizado, isso é uma outra história, através dos reinos, ele vai chegar a um processo de individualização e aí então ele vai passar a ser espírito, é o que nós somos. E tem o elemento material, que é o fluido cósmico universal. Fluido, hein, gente? Fluido, não é fluido, é fluido. Fluido cósmico universal. E é esse fluido cósmico universal que vai dar origem a tudo que se conhece sobre a matéria. O que é, então, definição de um fluido cósmico universal? Nós vamos buscar lá em A Gênese, porque estou sempre colocando as referências aí nos slides para vocês poderem confirmar.
mas o capítulo que trabalha, que vai explicar muito bem sobre isso, essa parte científica, no livro A Gênese, capítulo 14. Todo mundo tem que ler esse capítulo um dia na vida, tá? Então lá os espíritos nos definem. O fluido, não é fluido, é fluido. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, tudo quanto é matéria, tudo quanto é corpo, deriva do fluido cósmico universal. E aí Allan Kardec teve uma outra preocupação, já perguntando isso no Livro dos Espíritos, que é a parte principalmente que trata da questão filosófica. O Kardec pergunta assim: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? E aí, novamente, vai amarrar, né? Novamente essa questão. Eles falam assim, de um só elemento primitivo, ou seja, que é do fluido cósmico universal. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Então, novamente, está fechando que para nós toda a matéria existente, a que faz esse corpo, que fez esse computador, que fez esse monitor, que fez a nossa roupa, que faz a cadeira com que a gente esteja sentado, que é tudo matéria, tudo é derivado do fluido cósmico universal, tá? Como se manipula esse fluido, né? Porque a matéria no nosso mundo, a gente manipula com a nossa inteligência e com as nossas mãos. Se eu pegar uma peça, um pedaço de madeira, e eu for uma artesã hábil, eu posso ali fazer 1000 esculturas. Eu posso fazer uma escultura de um rosto, de uma imagem, de qualquer coisa, com as minhas mãos e com a minha inteligência. Mas o fluido cósmico universal, a gente vai ver que ele é manipulado pelo pensamento e pela nossa vontade. A nossa, que eu digo espírito, porque é o espírito que tem vontade. O pensamento é um subproduto nosso, é um subproduto da mente. O pensamento é aquilo que externa a nossa vontade, consciente ou inconsciente. Então é pelo pensamento e a vontade que a gente manipula o fluido cósmico universal. Então vamos continuar. Esses conceitos são todos muito básicos, mas que são importantes para vocês entenderem complexidades lá na frente, ok? O fluido cósmico universal, ele é neutro? É neutro. Ele é neutro. Na sua origem, o fluido cósmico universal é neutro. Está aí nesse capítulo do A Gênese, capítulo 14, item 17. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. Então, se o fluido cósmico universal ele é neutro, sou eu que vou dar qualidades para ele. Com o quê? Com o meu pensamento e a minha vontade. Eu não disse que a gente está mergulhado dentro do fluido cósmico universal? Então, se os meus pensamentos forem negativos, eu vou criar uma psicosfera ao meu redor, eu vou manipular aquele fluido que está ao meu redor negativamente. E o que é mais triste é o seguinte, que aquilo que eu produzo eu recebo. Isso aqui é ruim, né? Porque se eu produzo uma atmosfera ao meu redor negativa, o que eu vou estar em contato recebendo? Essa negatividade. E se é o fluido cósmico universal, se ele é manipulado pelo meu pensamento e pela minha vontade, eu crio também a psicosfera da minha casa, da onde eu moro. Então, se eu sou uma pessoa sempre para baixo, negativa, quando o mundo está me pedindo para eu ter esperança, fé e depositar toda a minha energia naquilo que é bom, e eu estou fazendo o contrário, estou depositando toda a minha energia naquilo que é mal, o mal tem prazo de validade, ele não é uma força do universo, a gente sabe disso. Porque só o que existe em verdade é o bem, a misericórdia e o amor, que é o que Deus criou. O mal, nós sabemos pelo próprio livro A Gênese, que é criado pelo homem. Então, veja bem, se eu me deixo movimentar por isso, né, eu vou criar uma psicosfera na minha casa negativa e, pior ainda, eu vou criar uma psicosfera toda negativa, vou estar contribuindo para
os pensamentos negativos que existem no mundo, porque a gente sabe que é física, tudo faz sintonia. A gente, quando liga o rádio, não tem lá, ou é digital ou é analógico é o botão. Eu não sintonizo na rádio que eu quero ouvir, que agora eu tenho que falar as duas línguas, né? Na minha época era analógico, botão. Hoje tem botão e tem o digital, né? Então, a gente não sintoniza na rádio que a gente quer. Então, imagina, se o dia inteiro eu sou negativa, qual é a minha sintonia que eu estou colocando no meu canal? Na negatividade. Então, eu estou entrando na negatividade de todo mundo que é negativo também. Porque, né, tem a Rádio Rio de Janeiro, que é a rádio que vai fazer programa também espírita, não é? Quero ouvir um programa espírita pela rádio, eu vou na Rádio Rio de Janeiro, por exemplo, nós que moramos aqui no estado do Rio. Então, veja bem, se eu estou na faixa da negatividade, ali é a faixa que toda criatura terrestre, encarnada ou desencarnada, tem um canal, né? Que é um canal da negatividade. Então, quando eu estou negativa, eu estou nesse canal. Então, olha só que coisa horrível que eu estou fazendo comigo. Isso é para a gente começar a pensar, tá? Então, vamos seguir. Então, o fluido cósmico universal ele é neutro. Quem dá características positivas ou negativas para ele sou eu, o ser inteligente que Deus criou. Pode fazer pergunta, quem levantou a mão. Quer fazer pergunta, faça, por favor. Sim. É, a gente consegue ver, por exemplo, no nosso estado de espíritos imperfeitos, a gente está vendo fluido, sabe por quê? Esse corpo aqui é formado de fluido cósmico universal. Então, sim, mas a gente consegue ver dentro de uma sintonia. Por exemplo, se eu tenho mediunidade, eu vou ser capaz de ver os espíritos. E os espíritos, eles não têm. A gente não vê o espírito, a gente vê o perispírito do espírito, não é isso? O perispírito, ele é derivado do fluido cósmico universal, que é a matéria, a parte dele imponderável. Então, com a pessoa que tem uma vidência, e está falando assim, estou vendo um espírito que adentrou aqui, sei lá, né? Está com uma roupa assim, assim, assado. Você está vendo o fluido cósmico, por quê? Porque aquilo ali é o corpo dele é feito de quê? Do fluido cósmico universal. Então, se a gente for pensar, a gente vê o fluido, vê dentro da dimensão que a gente tem a capacidade de alcançar. Por exemplo, imagina, se eu fosse um espírito puro, eu ia poder ver Jesus lá nas esferas onde ele habita. Então, eu estaria vendo nele o quê? O perispírito dele, porque a gente não perde o perispírito. Está lá na questão 186 do Livro dos Espíritos. Então, nesse sentido, a gente vê o fluido cósmico universal. Não sei se eu consegui te responder. Consegui? Nada, que é isso. Podem fazer todas as perguntas para tirar dúvida mesmo, tá? Como o princípio elementar do universo, ele assume o fluido cósmico universal, basicamente, ou seja, de uma forma didática, tá? Dois tipos de estados: o estado de eterização ou imponderabilidade e o estado de materialização ou ponderabilidade. O que é isso? O estado de materialização ou ponderabilidade, ponderável, tudo aquilo que pode ser quantificado, medido e observado. Então, a gente aqui, a nossa ciência só qualifica aquilo que pode ser observado pelos órgãos dos cinco sentidos e comprovado matematicamente. Então, qual é a parte de a materialização desse fluido, da nossa dimensão, a parte dele materializado ou ponderável, é toda a nossa tabela periódica que eu coloquei ali para vocês. Aquela tabela periódica que a gente estuda lá no colégio, em algum momento. Então, é material toda a tabela periódica. Aí algumas pessoas me perguntaram, os gases também? Também, porque podem ser quantificados. Então, tudo aquilo que pode ser ponderável é fluido cósmico universal ponderável ou materializado, entendeu? Mas os gases também, porque os gases são ponderáveis, são quantificados, podem ser quantificados por máquinas, por sistemas, por nós. Então, toda a nossa tabela periódica, mesmo incluindo os gases, é considerado, segundo a doutrina dos espíritos, como fazendo parte
do estado do fluido cósmico universal, materializado ou ponderável. Ok? Foi? E o que não é, né? Eu botei ali material imponderável, desculpa, embaixo tem que colocar, tá? Eu errei ali no slide. É eterizado, tá? Etéreo ou imponderável. O que é a parte do fluido cósmico universal que é etérea ou imponderável? Aquela que foge aos instrumentos dos homens aqui na Terra. São aquelas que vão formar as colônias espirituais, é aquela que forma o nosso perispírito. A ciência não tem como levar para o laboratório e dizer, olha, isso aqui é o perispírito, por enquanto ainda não. Não tem como. Porque não tem máquinas, não tem instrumentos, nós não temos capacidade de fazer essa medição. Então, tudo aquilo que não faz parte da nossa tabela periódica até o momento é matéria imponderável. Depois eu vou corrigir os slides ali para vocês, tá bom? Que é a parte de baixo, eu vou ver se eu consigo passar o mouse, não sei se vocês estão vendo. Tá vendo, né? Aqui, para essa palavra, tem que tirar matéria e colocar eterização ou imponderável, tá bom? Então, tudo que é imponderável, o fluido cósmico nosso imponderável é aquele que vai fazer as dimensões espirituais. Um exemplo é a colônia espiritual nosso lar, tá bom? E a outra é o nosso perispírito, que não tem como a gente quantificar, tá bem? Não tem como pesar, como medir, como detectar. Quem precisar sair para alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? A aula é para vocês. Então, basicamente, de uma forma didática para a gente entender, o fluido cósmico universal, ele basicamente se apresenta nessas duas formas, imponderável e ponderável. Ponderável ou material, ou imponderável e imaterial, ou em estado de eterização. Foi para todo mundo até aí? Que agora eu só vou começar a complicar cada vez mais. Eu vou complicar. Então, até aí foi? Então, didaticamente, temos isso. Se de um lado a gente tem o fluido cósmico universal imponderável, que é o que forma os mundos espirituais e o nosso perispírito, e do outro lado a gente tem a matéria que forma o nosso corpo bruto, a nossa tabela periódica, a gente tem que entender que entre esses dois parâmetros existem vários gradientes, né? A matéria, de repente, ela não materializa, ela vai se materializando. Tá bom? Foi? Vou começar a complicar. Se não foi, vocês mandam eu parar aqui e já fazem a pergunta. Porque daqui para frente eu só vou complicar. Foi? Vou eu, hein? Tô indo, tô confiando em vocês. 94. De onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? É para bater na tecla do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Então, o meu perispírito ele não é igual ao perispírito de quem mora em Júpiter, por exemplo, que no caso Mozart, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mozart está lá em Júpiter, está na revista Espírita isso. Então, não é o mesmo perispírito, não. Ele sofre umas modificações. Né? O corpo perispiritual vai ser um pouco diferente. Porém, ele continua derivando do fluido cósmico universal. Ele só vai sofrer modificações. Tá? Então, os espíritos ainda nos dão uma nota à parte e fala assim, passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Por exemplo, se eu quiser mergulhar agora nas profundezas do oceano, eu não tenho que botar aquela roupa de mergulhador, aquele escafandro, se for em grande profundidade, aquele capacete grande, aquela roupa toda pressurizada, se eu for em grande profundidade. Assim é o perispírito. Se você vai para um outro lugar, ele muda, porque ele tem que se adaptar ao meio. Só para a gente entender. O perispírito não é a veste do espírito? Eu, por exemplo, se eu quiser mergulhar em grandes profundezas com esse corpo aqui, eu não posso, eu vou morrer no respiro debaixo d'água. Eu vou ter que botar uma veste, aquela veste de mergulhador. E assim é o perispírito da gente. Se a gente precisa, como espírito, ir para um outro lugar, a gente muda as vestes de acordo com o lugar para onde a gente vai. Tá bom? Continua a pergunta para Kardec. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Pergunta de Kardec. Resposta: é necessário que se revistam da nossa matéria, já o dissemos. Então, se eu sou um espírito mais elevado e eu preciso vir no mundo que é menos elevado,
eu vou ter que transformar o meu espírito mais materializado. Ele vai ter que ser. Alguma pergunta, gente? Não? Aí eu peço, por favor, desliguem o microfone, quem não precisar falar. Tem um microfone aí ligado, tá? A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não, é mais ou menos etérea. Por que mais ou menos etérea? Se um planeta ele é muito atrasado, ele vai ser mais materializado, o perispírito, claro. Se eu vou para um mundo que é mais evoluído, meu perispírito vai ser menos material. Ok? Isso também acho que está fácil. Não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria desse mundo, operando-se essa mudança com a rapidez do relâmpago. E aí lembra que falaram que a gente tira o nosso perispírito aqui, no nosso planeta, é diferente de quem mora em outro planeta, por exemplo, em Júpiter? Agora, será que todos os perispíritos são iguais? Sabe por quê? Porque mesmo quem mora só aqui no planeta Terra, o perispírito ele é diferente. Por que ele é diferente? Por muitas razões, mas uma delas é o seguinte: a gente mora num planeta que tem diversos tipos de evolução, é um planeta muito heterogêneo. A maioria dos habitantes ainda é formado por espíritos imperfeitos, mas tem encarnados também aqui entre a gente bons espíritos. Então é claro que os bons espíritos não vai ter um perispírito tão grosseiro quanto o meu, que sou um espírito impuro. Não vai. Não vai. Por quê? Porque ele tem uma vibração melhor, ele pode escolher os fluidos que estão ao redor do planeta melhor, menos contaminado, para formar o seu perispírito. Então é claro que nem todos os espíritos aqui são iguais, perispíritos, desculpa. Por isso que foi informado que a gente retira o elemento fluídico, nosso perispírito é formado pelo elemento fluídico do nosso planeta de acordo com a nossa evolução. Então o espírito que é mais evoluído, ele vai poder se servir do fluido cósmico que está em volta da Terra, mais decantado, mais etéreo. Pois não. Provavelmente, porque ele era um espírito pelo menos muito melhor do que eu. Isso, Patrícia, eu tenho certeza. Então, com certeza, o perispírito dele, com certeza, muito menos grosseiro do que o meu perispírito. Por quê? Porque por ele já ter mais evolução, ele pode assimilar fluidos mais etéreos, menos contaminados, menos pesados, menos embrutecidos. E assim, por conseguinte, quanto melhor é o espírito, mais ele pode escolher uma qualidade de fluido melhor que existe ao redor do planeta. Aí eu só botei esse mapinha que vocês estão vendo aqui, que foi retirado daquele livro, até esqueci de botar a fonte da imagem, foi retirado daquele livro, Cidade do Além, da Eigorina Cunha, que vai mostrar que em volta do nosso planeta existem várias dimensões espirituais que nós chamamos de umbrais. Os umbrais, quanto mais próximo o umbral é da Terra, por exemplo, um umbral grosso, mais aquela dimensão é carreada de matéria, ainda que imponderável, porque é imponderável, né? Mas de uma matéria mais grosseira. Aos umbrais que estão mais próximos da Terra, vão ter vibrações, vão ser povoados por espíritos mais imperfeitos, mais empedernidos no mal, e etc e tal. Então é claro que aquela zona ali vai ser uma zona mais materializada, apesar de ser matéria imponderável, porque é fluido cósmico universal imponderável, é matéria etérea, porém ela vai ser mais carregada. Quanto mais vai se distanciando da Terra, menos os umbrais vão sendo carregados, vão sendo pesados. Por exemplo, a colônia espiritual Nosso Lar, que é essa estrelinha que eu estou passando o mouse aqui, ó, fica no umbral fino. Fica no umbral, mas é um umbral fino. Então ali, né, o fluido cósmico universal ele é mais eterizado do que no umbral grosso, claro, mas continua sendo etéreo. Todos os dois são etéreos, só que o que está mais próximo da Terra, o fluido é mais materializado, é mais pesado.
tem uma densidade maior. Quanto mais se afasta da Terra, como é o caso do umbral fino, mais esse fluido vai ser menos denso, vai ser mais purificado. Ok? Foi fácil? Então imagina, eu estou reencarnando. Tem toda essa gama de fluidos ao redor da Terra. Se eu for um espírito muito empedernido, voltado para o mal, é claro que o meu perispírito vai ser formado dessas primeiras zonas, dessas primeiras dimensões espirituais grosseiras. É fluido etéreo, mas é um fluido muito carregado, muito pesado, muito denso. Agora, se eu sou uma criatura mais evoluída, eu vou poder assimilar por afinidade, se é física, um fluido menos pesado, menos materializado, ainda que etéreo. Foi? Tô indo, hein? Allan Kardec chama atenção, mas por falta de palavras, ele diz assim: não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitiva, eles são sempre matéria ou mais ou menos, né, mais ou menos quintessenciada. O que é quintessenciada? Mais etérea. De realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Então, é só uma nomenclatura, né? A gente chama de fluidos espirituais, mas é só uma nomenclatura. Porque não tem fluido que é espiritualizado, entendeu? É só para a gente entender que esse fluido espiritualizado é o que compõe o mundo espiritual. É só uma questão de nomenclatura, tá? Ele só quer que a gente não compare, não ache que é espírito, tá? De realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Dá-se-lhe essa denominação por comparação apenas, e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode-se dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados fluidos espirituais, tá? É só uma denominação. Só para a gente prosseguir no nosso raciocínio e ir tornando ele mais complexo, a Gênesis coloca assim: cada um desses dois estados, né, o estado do fluido cósmico universal, que é o de materialidade ou ponderabilidade, ou de eterização ou imponderável, que é o que forma os mundos espirituais, né, como por exemplo o nosso lar, que é tão conhecido, por isso botei. Cada um desses dois estados dá lugar natural a fenômenos especiais. Ao segundo, que são o fluido imaterial, ou etéreo, ou imponderável, aos segundos, deixa eu ver aqui, ao segundo pertence os do mundo visível, quer dizer, do segundo, que ele quer dizer do material, desculpa, tá? O segundo do mundo material do mundo visível é o primeiro do mundo invisível. Uns são chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. O que ele quer dizer? Nós temos o fluido material, né, que é isso que faz a nossa matéria. Isso está a cargo pelo menos por enquanto, da ciência dar conta, estudar e falar sobre isso. Aos do mundo espiritual, como religião e ciência ainda não estão unidos, é um dos objetivos da doutrina espírita, mas não estão unidos ainda, cabe à religião ou à doutrina dar as suas explicações lógicas e científicas. Foi o que Kardec fez. Então, aos fenômenos espirituais, como aos fenômenos mediúnicos, cabe a doutrina dos espíritos, que é ciência também, mas embasada dentro dos seus processos científicos, dar as suas explicações. E dá suas explicações e a gente vê que não vai contra em nada, nem afeta em nada, nem desmerece, nem desbanca nada a ciência. Apenas ele complementa, por incrível que pareça. Então, a esta parte cabe a doutrina dos espíritos explicar. Por isso que a doutrina dos espíritos fala da mediunidade, fala dos fenômenos mediúnicos e dá as suas explicações. Por quê? Porque a ciência nem acredita que a gente é espírito, então, entenda, não tem nem como, né? Mas um dos objetivos da doutrina dos espíritos é a aliança entre a ciência e a religião, mas dentro desses princípios todos calcados de metodologia científica, é claro.
Revista Espírita de 1866, março. Fala assim: os fluidos espirituais representam um importante papel em todos os fenômenos espíritas, ou melhor, são o princípio desses fenômenos. Então, toda mediunidade ela vai estar sendo explicada, claro, né, pelo próprio médium, mas claro que os fenômenos mediúnicos, principalmente os de efeitos físicos, principalmente, mas não tão somente, cabe o entendimento do fluido cósmico universal para a gente entender os fenômenos. Sem esse entendimento, sem a gente entender o fluido cósmico universal, a gente não vai conseguir compreender com profundidade os fenômenos mediúnicos, por exemplo. Tá? Não tem como a gente entender. A gente não vai entender um fenômeno de materialização e nem também aos fenômenos de psicofonia, que é a mediunidade de incorporação que a gente vulgarmente chama. Então, se a gente não entender sobre fluido cósmico universal, a gente não entende mediunidade, a gente não entende obsessão, a gente não entende enfermidade, não entende cura, não entende nada disso. Não entende perispírito. Olha a importância de conhecer um fluido cósmico universal. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Ou seja, o fluido cósmico gerou tudo que é matéria, inclusive os corpos. Todos os corpos. De nós, seres humanos, dos animais, de tudo. São inerentes às forças que presidem as metamorfoses da matéria. Isso aqui é muito importante. Às leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas forças indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob o nome de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo. Naquela época, magnetismo e eletricidade era separado, hoje não é mais, tá? Então, por isso que ele colocou magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob nomes de som, calor, luz, etc. Aí você vai falar assim, e daí? E daí que a gente vai ver por que isso aqui é importante agora. Para nós, para nossa ciência, já não falei para vocês que para nossa ciência oficial, acadêmica, a matéria é causa e efeito. Então, sabe aquelas forças que nós vimos lá atrás, que nós acabamos de ver aqui, ó? Gravidade, coesão, afinidade, tudo isso para eles, né, existe em função de que a matéria é causa e efeito. Mas veja bem, a gravidade existe por uma quantidade de massa que se aglomerou, né, e essa massa que vai determinar uma força gravitacional através do processo de coesão. A coesão é a massa se aglutinando. E a quantidade de massa, eu não sei se eu estou me fazendo entender para todo mundo, é que vai gerar a gravidade. Por exemplo, o nosso planeta tem menos massa. O Sol tem muito mais massa. Então, o nosso planeta Terra, ele gira em torno, né, do Sol por quê? Ele está sob a ação da gravidade do Sol, que atrai ele e mantém ele naquela distância e faz com que ele não possa nunca sair dali. Ok? Ok para todo mundo? Até aí? Foi? Mas eu não sei vocês, a gente tem que fazer a pergunta. O que é que faz a matéria se modificar? E o que faz a matéria, né? O que põe em ação a força de coesão que vai aglutinar a matéria e vai formar corpos com massas diferentes e vão gerar gravidade, atração, magnetismo e etc e tal? Essa deveria ser a pergunta. Os cientistas, eles falam assim, isso é um acaso. Tanto é que se você perguntar como é que foi formado o mundo, eles vão dizer assim, pelo Big Bang. Mas e daí? O acaso formou o Big Bang. O acaso. Como o acaso ia formar uma coisa tão maravilhosa como um fenômeno chamado Big Bang, que foi um fenômeno que aglutinou toda a matéria e depois a dispersou em forma de galáxias, né? A primeira pergunta a gente faz para eles também assim, tá, mas essa matéria veio da onde? Não existia nada antes, de repente começou a existir, tanto é que eles falam que tem o ponto zero na criação.
é um ponto zero, tá? Dali não existia nada, de repente o acaso fez surgir a matéria que se aglutinou e fez o universo. Ora, gente, o acaso não existe, né? Porque o acaso é uma coisa que não tem uma inteligência por detrás, o acaso não tem todo um planejamento. O universo, ele é todo perfeito e equilibrado. Como o acaso poderia fazer tanta perfeição assim? Né? Mas para eles explicam dessa forma. A gente não. É por isso que a doutrina dos espíritos ela é diferenciada. Porque para ela, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui, né? Para o espiritismo, a gravidade, a coesão, a afinidade, a atração, o eletromagnetismo são decorrentes da combinação da matéria. E quem é que combina a matéria? Aí é que está. Quem é o agente que faz essas combinações? Para a ciência vai dizer que foi o acaso que aconteceu aquilo ali tudo. Então o Big Bang foi um acaso e aí aconteceu o universo. Para a gente não. Para a gente a causa de tudo que existe é Deus. E segundo essas combinações são realizadas através de leis feitas por Deus, através de uma coisa que nós chamamos na doutrina dos espíritos de co-criadores ou de espíritos superiores, de espíritos puros, que são capazes de manipular esse fluido cósmico universal e formar as galáxias, os sistemas e os planetas. Isso para a gente. Por isso que a gente começou a nossa conversa lá do início, como é que se manipula o fluido cósmico universal, lembra? E aí a gente falou assim, o pensamento e a vontade, sendo que a vontade, ela nasce no espírito, e o pensamento é decorrente, é a expressão dessa vontade, é uma força decorrente da expressão dessa vontade. Foi para todo mundo até aqui? Porque eu estou tornando complexo agora. Foi? Então, ali eu dei um exemplo. A ciência acha que tudo isso é o acaso. Para a gente, não. Existem leis que foram formuladas por Deus, que é o criador de todas essas coisas. Então, Deus criou a matéria, criou o espírito. E o espírito, quanto mais evoluído, ele se torna um co-criador. Como Jesus foi o co-criador, a gente sabe. Isso está na Revista Espírita. Isso está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que vai falar lá que nosso Senhor Jesus Cristo recebeu o planeta, uma bola incandescente, e ele fez essa maravilha onde a gente mora. Porque é um espírito que conhece física no mais alto nível, química no mais alto nível, geologia no mais alto nível, astrofísica no mais alto nível, e consegue formar com tudo isso um planeta Terra, criando os seres vivos nesse planeta, criando toda uma atmosfera de vida. Então, esse fluido cósmico universal, ele é manipulado pelo pensamento e a vontade. Quanto mais evolução a gente tem, mais a gente conhece as leis de Deus, mais a gente se moraliza, mais a gente é capaz de elaborar essa matéria. Foi? Esse é o pensamento espírita para a gente, tá bom? Então, para reforçar, para o espiritismo, a gravidade, a coesão, o eletromagnetismo, etc., né, são decorrentes da combinação da matéria, que são feitas pelos espíritos. Pelos espíritos, é claro, mais evoluídos. Então, eles são capazes de formar mundos. E nós também somos co-criadores? Somos, em plano menor, como diz André Luiz. O que nós criamos? Nós, espíritos, a grande maioria impuro. Nós criamos o nosso perispírito, criamos a psicosfera nossa ao redor, e vou dar uma notícia trágica para vocês. Nós criamos os umbrais, porque os umbrais não é uma região, é uma dimensão transitória, uma dimensão espiritual transitória. Vai existir enquanto a gente alimentar ele com o mal que existe dentro de nós. E deixará de existir a partir do momento em que nós vibrarmos na corrente, na sintonia do bem, nós vamos ser capazes de criar coisas boas, de verdade e produtivas. Olha que maravilha a gente saber de tudo isso, né? Então é só para a gente entender que é aqui que a gente vai começar a diferir cada vez mais da ciência, porque nós acreditamos em Deus e acreditamos em espírito. A ciência não acredita nem em Deus e nem acredita em espírito, tá bom? Me fizeram uma pergunta, que eu não sei quem, porque eu não quis que ninguém se identificasse para que se sentisse à vontade.
sobre a ação da prece. A prece que eu faço por uma pessoa, ela vai alcançar essa pessoa? Ela vai alcançar Deus? Ela vai alcançar a espiritualidade? É uma boa pergunta isso. Então eu fui buscar subsídios para a gente no capítulo de número 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento. Para aqueles que não sabem, para a doutrina dos espíritos, pensamento é matéria. Pensamento é matéria. É a vontade materializada. A vontade nasce no espírito, em nós. E o pensamento, ele é um subproduto, por isso que eu falei. Ele é matéria. E ele é onda. Toda onda precisa de um meio para se propagar. Pois eu estou falando aqui para vocês, a minha voz é uma onda produzida pelas cordas vocais. Pela mecânica das minhas cordas vocais, que abre e fecha, eu consigo falar. Mas como onda, ela precisa de um meio para se propagar. Qual é o meio? É o ar. Se eu tivesse mergulhada no vácuo, eu poderia berrar que ninguém ia me escutar. Ninguém, porque não tem meio para se propagar. Mas a minha voz se propaga porque tem ar ao redor e é uma onda que vai caminhar no ar e vai chegar. O nosso pensamento também é onda. E qual é o meio no qual ele se propaga? Porque ele precisa de um meio para se propagar. O meio pelo qual ele se propaga é o fluido cósmico universal. Então, olha que interessante. O meu pensamento, em potencial, ele é sem fronteiras, em potencial. Então, meu pensamento pode chegar a outra galáxia? Pode, se a minha força de vontade for muito grande, senão ele não chega. Mas pode. O meu pensamento, ele pode atingir uma outra pessoa? Pode, constantemente. A minha prece pode atingir a outra pessoa? Sim. Se for uma prece carregada de bons estímulos, ela pode romper com todas essas fronteiras. E ela pode alcançar o outro? Pode. Pode alcançar o outro, sim. Eu posso estar... Oi, pode falar. Pode fazer. A gente não... Edilene, a sua pergunta é se eu posso mudar o estado vibratório de alguém. Eu não posso evoluir por ninguém. Ajuda, é isso que eu vou chegar aí. A gente não muda, mas a gente pode ajudar. Vamos supor, eu oro por uma pessoa que eu sei que é uma pessoa difícil, está numa condição difícil, está negativa, está andando na contramão das leis. Eu posso e devo orar por essa pessoa sempre, posso e devo. Eu vou emitir essas vibrações para essa pessoa. Mas entenda, se a pessoa está num outro nível de vibração, ela vai ser refratária às minhas vibrações. Aí você fala assim, então eu não devo mais orar? Não, eu devo insistir. Sabe por quê? Que em psicologia transpessoal, eu não trouxe ali nos slides, mas eu vou falar para vocês, eu gosto de botar nos slides que fica mais fácil. Dizem que a gente deve sempre orar pelo outro, mesmo quando ele está em outra sintonia. Por quê? Toda pessoa tem 5 minutos de coisa boa na vida dela, 1 minuto, 1 segundo, mas tem. Então, às vezes, a gente está mandando aquelas vibrações que não estão penetrando na pessoa porque ela está em outro momento, né? Ela está em outra sintonia, talvez na sintonia da negatividade, por exemplo. Mas eu devo insistir, por quê? Porque a hora que ela tiver um primeiro pensamento em coisa boa, ela não sabe, mas automaticamente ela abre uma fresta. Naquela fresta, as minhas boas vibrações, opa, tem por onde entrar. Entra, entendeu? E aí eu amplifico aquele potencial de 1 segundo dela, ou de 1 minuto de coisas boas, tu tá entendendo? Então, a gente deve insistir sempre. Eu não posso evoluir pelas pessoas, mas eu posso vibrar por elas bem. A hora que essa pessoa me der um mínimo de brecha, que ela pensar um mínimo de coisa boa, ótimo, abriu-se a antena e faz-se a sintonia.
E aí a minha prece mergulha dentro dela. Então, por isso que a gente nunca deve desistir, no entendimento de que eu não vou evoluir pelo outro, mas que se ele der um mínimo de abertura, eu vou estar contribuindo muito por ele. Eu não sei se eu me fiz entender para todo mundo? Tá? E continue orando por todos os que você conhece, pelos espíritos endurecidos, pelos espíritos suicidas, sabe por quê? Todo mundo tem 5 minutos. Lembra André Luiz? André Luiz ficou 8 anos no umbral. Ele teve a ajuda do Clarence, teve a ajuda da mãe dele, que está em esferas acima. Mas André Luiz estava mergulhado dentro dos processos dele, ele nunca sentiu nem a presença do Clarence, nem a presença da mãe dele. O dia que André Luiz, de coração, ele decidiu fazer uma prece, pronto, acabou. Ele aí percebeu o Clarence, percebeu toda a ajuda que estava do lado dele, por isso que a gente nunca deve desistir. São aqueles minutos que a gente tem de coisa boa. Aí tudo aquilo de bom que a gente está enviando para a pessoa chega até a pessoa. Como a gente não sabe qual é o minuto que ela vai ter de coisa boa, a gente deve insistir para o resto da vida nas coisas boas. Não, isso aí, até um dia toca. Um dia toca, um dia toca. Pode fazer, estamos aqui para isso. Às vezes a gente não, a gente já tem uma afinidade pela pessoa até de outras vidas, só que a gente não recorda. Isso pode acontecer. É, não deve ser, vocês não devem ser espíritos desconhecidos, devem ser espíritos que em algumas vidas já tiveram oportunidade de estar junto. O acaso não existe, com certeza, tá? Nada. Então, gente, quando a gente faz a nossa prece chega a Deus, qualquer uma. Aí vocês vão falar assim, tem certeza? Absoluta, eu vou explicar por quê. Deus é onipresente? É um dos atributos da divindade. É a onipresença. Deus está dentro e fora de mim. Deus não está fora de mim tão somente, ele está dentro de mim também, porque não tem lugar no universo onde Deus não habite, não existe. Ele é onipresente. Então, independente da minha prece alcançar qualquer coisa, alcança sempre Deus, sempre. Por isso que Deus é Pai de infinita misericórdia. A minha prece sempre o Pai vai ouvir, não importa em que momento evolutivo eu esteja. Agora, a minha prece pode alcançar outras pessoas? Pode, com o poder da minha vontade. Pode alcançar qualquer um, tá? Porque ela caminha pelo fluido cósmico universal. Ela pode ir até para outras galáxias, se for o caso, tá? Então, são duas coisas distintas, mas que se unem num ponto único. Foi para todo mundo? Vamos seguir. Isso ali é só para mostrar, né, como a nossa prece, ela se propaga, né? A energia da corrente, né, da prece, né, ela guarda proporções com o pensamento e a vontade. Então, quanto mais forte a minha vontade de orar por aquela pessoa, quanto mais eu estou fortalecida na intenção de ajudá-la, gente, com muito mais força ela vai chegar e com muito mais força ela vai envolver. Agora, se eu faço aquela prece assim, Senhor, olhe pelo fulano, mas eu estou pensando no almoço que eu tenho que fazer amanhã, na casa que eu estou arrumando, é uma prece destituída de vontade, de direção. Eu estou falando daquela prece que nos envolve de verdade, tá? É assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontre, é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações, que relações se estabelecem a distâncias entre os encarnados. Então, pelo pensamento, a gente estabelece conexões, a gente já sabe. Só que as conexões espirituais são estabelecidas de acordo com o nosso pensamento. Se eu sou uma pessoa sempre negativa, eu vou me afinizar e sintonizar com espíritos desencarnados que são iguais a mim. Então, por isso que a gente tem que vigiar quem a gente é.
A gente quer muito que os mentores falem com a gente, mas a gente está procurando aumentar a nossa vibração para a gente poder entrar na sintonia deles, né? Então é isso que a gente tem que fazer também. A gente tem que se elevar um pouquinho através da prece, dos bons pensamentos, de uma boa leitura, para a gente também poder entender e sentir melhor a presença dos mentores nossos na nossa vida, porque mentor todo mundo tem. Mas será que a gente entra na sintonia com eles? Eu não sei se eu vou pular isso aqui, mas vamos só para aprofundar. As leis de Deus, elas guardam um princípio de unidade versus variedade. Mas as leis de Deus, elas guardam esse princípio de unidade. Olha que interessante. A mesma forma de estrutura que se forma um único átomo, que é essa coluna aqui que vocês estão vendo, um átomo simples, né, de hidrogênio, até a complexidade dos cristais, etc. e tal, de outros tipos de energia, elas guardam essa forma circular, em elipse, muitas vezes. Esse mesmo princípio é o que vai formar as galáxias onde a gente mora. Olha que interessante. Esse mesmo princípio de unidade, de forma de criar, está presente na nossa formação celular. Isso aqui é uma célula humana, uma célula única que vai sofrer mitose e meiose e vai se formar em células complexas. O princípio de unidade e variedade fazem parte das leis de Deus. Então, tudo que a gente estudar, a gente vai saber se está fora disso. Se estiver fora disso, está fora das leis de Deus. Essa é uma das formas pelas quais a doutrina dos espíritos busca estudar todo o seu conteúdo, buscando o princípio de unidade e de variedade. É em cima disso que se estuda a doutrina dos espíritos e a gente, por exemplo, vai saber se um livro está de acordo com a doutrina dos espíritos ou está fora. Se aquilo que eu estou aprendendo está dentro das leis de Deus ou são divagações humanas, por exemplo. Isso é só para a gente lembrar e ver essa maravilha no universo. A mesma forma de construção, a mesma forma com que um átomo é criado em círculos ou elipsoide, é a mesma forma que as galáxias se formam, é a mesma forma que a célula desse meu corpo que eu estou usando, ela vai se formar. Olha que bonito, né? A presença de Deus tanto no macro quanto no microcosmo, tá? Nós estamos já a 1 hora de aula. Eu quero saber se vocês todos estão de acordo a gente avançar mais um pouco ou se vocês acham que já está suficiente para todos vocês. Então eu vou avançar. Quem não puder avançar, vamos seguir? Então vamos lá. Quem precisar sair, fica à vontade que depois eu disponibilizo o material, tá? Então vamos seguir. Então vamos prosseguir. Em Evolução em Dois Mundos, o espírito André Luiz, que a gente tem que entender, essas obras de Chico Xavier vieram complementar as obras básicas, elas não vieram anular, porque elas guardam esse princípio de unidade, tá? Tudo que guarda está dentro dos princípios de unidade, nós podemos utilizar dentro da doutrina dos espíritos sem medo, tá? André Luiz vai dar uma definição do fluido cósmico universal que não vai na contramão de nada que está nas obras básicas, né? A gente vai ver isso aqui. Ele amplia um pouco mais a nossa visão, porque ele traz alguns conceitos mais próximos do nosso século, do século XX, por exemplo, caminhando para o XXI, né? Mas essas obras de André Luiz foram escritas no século XX. Mas ele amplia um pouco mais a nossa visão. Mas não mata aquilo que Kardec escreveu, não. As bases continuam a mesma, ele só vai construindo edifícios ali. Ele só vai ampliando essa construção em cima de uma base única. Esse é o princípio de unidade. André Luiz, ele vai dar a seguinte definição do fluido cósmico universal. Ele vai chamar ele de plasma divino. Ele fala assim: o fluido cósmico é o plasma divino, o hausto do Criador, ou força nervosa de todo sábio. Já entendendo que a gente já entendeu que o fluido cósmico universal é o elemento primordial da matéria. É dele que vai derivar toda outra
matéria que existe mundo afora, do que eu conheço, do que eu não conheço. Os estados é que são diferenciados. Mas, enfim, toda matéria deriva de um princípio único. André Luiz, ele não mata nada disso. Ele só vai ampliar os horizontes de entendimento desse fluido cósmico universal. Então, ele fala assim, neste elemento primordial, olha aí, está fazendo uma ressonância, uma consonância, um elo com as bases das obras básicas de Kardec. Vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que todos nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. A própria criação, né, cada coisa que é criada, os sóis, os planetas, as galáxias, elas são derivadas, a coisa material é derivada do fluido cósmico universal e, ao mesmo tempo, nós estamos mergulhados dentro dele. Então, por isso que ele dá essa definição de fluido cósmico universal, ele vai chamar de plasma divino, hausto do Criador ou força toda nervosa. Vamos dissecar? Quando André Luiz fala de plasma, vamos buscar plasma na nossa definição do século XX e XXI. 21 é o que a gente está, mas vamos lá buscar no 20, que é a mesma coisa. O plasma é o quarto estado da matéria, para quem não sabe. A gente aprendeu em geral na escola 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso, não é isso? Coisa básica. Sólido, quando as moléculas, todas muito unidas entre si. Essa primeira forma aqui geométrica aqui que eu estou mostrando, rosinha. No estado líquido, as moléculas estão mais separadas. No estado gasoso, as moléculas estão muito separadas, né? E no estado de plasma, há então um processo de maior ainda, sem entrar em questões atômicas aí, do que foi que se desagregou e saiu, mas o estado ainda intermolecular ainda é muito maior. O estado de plasma da matéria, que eu vou ler ali e vou explicar, em física e em química, o plasma é um dos estados físicos da matéria similar ao gás, só que muito mais, né? As moléculas estão muito mais separadas, no qual certa porção das partículas é ionizada. A premissa básica é que o aquecimento de um gás provoca a dissociação de suas ligações moleculares, convertendo em seus átomos constituintes. Além disso, esse aquecimento adicional pode levar à ionização, ganho ou perda de elétrons, né, dessas moléculas e dos átomos do gás, transformando-os em plasma, contendo partículas carregadas de elétrons e íons positivos. Então, a matéria fica muito... o estado intermolecular fica muito separado, né? Os elétrons ficam soltos e se formam, vão ter partes polarizadas de íons positivos e negativos, para a gente entender, tá? Essa matéria em forma de plasma, ela é muito moldável. O que é mais fácil? Eu moldar a água no estado sólido ou moldar ela no estado líquido? Muito mais fácil eu moldar ela no estado líquido, né? Porque ela tem mais plasticidade, se a gente for ver. No estado de plasma, ela é tão sensível que ela se molda com muita facilidade. Muita facilidade. E se torna um bom condutor energético. Olha que interessante. E André Luiz compara o fluido cósmico universal àquilo que nós conhecemos. Ele não está dizendo que é não, tá? Ele está só fazendo comparações, é uma linguagem comparativa. Ele está comparando ao plasma, que é uma forma de energia, é um estado da matéria, que é muito moldável. Você pode transformar ele de qualquer maneira e ele é carreado de energia. Olha que interessante. Ele está indo de acordo com o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal ele é tão moldável, que o meu pensamento pode moldar ele, de tão sensível que ele é. Então, o André Luiz está só usando uma linguagem comparativa, chamando ele também de plasma, para dizer o quanto que ele pode ser modificado, o quanto que ele sofre, né? Quanto que ele é um elemento altamente plástico, né? Tem uma plasticidade, uma capacidade de se moldar tão grande, e ele é tão sensível por isso,
que qualquer energia, por ser um bom condutor de energia, qualquer força é capaz de moldá-lo. Por exemplo, a força do nosso pensamento é capaz de moldá-lo. Então ele está só levando, fazendo uma linguagem comparativa. Pode falar, Gisele. Potencial. Eu não vi essa matéria, mas o que eu sei da glândula pineal é que ele é a glândula da vida espiritual. Então, a pineal que está aqui, ela está ligada a um chakra chamado coronário. E a gente sabe que as energias que vêm do perispírito, elas vão passar pelo chakra, que é um relé, ou seja, um adaptador energético, e vai chegar até a glândula pineal em forma de energia, né? Magnética, eletromagnética, e a glândula pineal, pelos seus cristais, se ela estiver funcionando aí adequadamente, ela vai converter essa energia eletromagnética em neuroquímica, em química, né? E aí vai fazer as sinapses todas lá cerebrais necessárias para que a mediunidade, então, ela se manifeste através desse corpo físico aqui, os mais diversos tipos de mediunidade. Eu não vi essa matéria, mas seguindo o teu raciocínio, talvez o que a pessoa quis dizer é que por a gente estar tão desconectado da espiritualidade, a gente acabou deixando essa glândula para lá. E tudo que não é usado vai se perdendo, a gente sabe disso. Fisicamente, se não tem a utilização. Além da nossa alimentação ser ruim, né, a gente hoje está se alimentando muito mal em todos os sentidos, a gente tem que compreender também que a gente não está se espiritualizando o suficiente. Eu vejo assim como dois fatores. Um é o ambiental, que a gente hoje não está. Tudo que a gente está se ingerindo está muito contaminado com tudo, com excessos, né? Como você colocou, flúor em excesso, temos os agrotóxicos, temos uma porção de coisa, né? E o segundo fator, que aquilo que você não usa atrofia. Então, se é uma glândula eminentemente da vida espiritual e a gente não está se espiritualizando, ela, por falta de uso, ela vai hipotrofiar, como tudo. O meu músculo, se eu não usar, ele não vai hipotrofiar? Vai perder a função. Se eu ficar o tempo todo parado assim, ó, um ano, se eu quiser depois levantar meus braços, eu não vou mais. Por quê? Porque eu não usei. Então, eu acho assim que é um somatório de coisas. Uma é esses fatores todos alimentícios totalmente desequilibrados que nós estamos vivendo, um ecossistema todo bagunçado que nós estamos vivendo,
E o segundo grande fator é esse, que a gente não está buscando se conectar com a espiritualidade. Então, ao invés da gente usar a glândula para a gente espiritualizar, a gente não está também se espiritualizando. Então, eu vejo como os dois fatores, entende? Os dois contribuindo para para não usarmos essa glândula adequadamente também. Ela não está sendo preservada ali pelo lado alimentício e não está sendo preservada por nós, porque a gente também não está usando ela. O nosso Deus ainda é muito mamão, infelizmente. Que tristeza. Não sei se eu me fiz entender. Então, André Luiz usa uma linguagem de comparação como o plasma. O fluido cósmico universal, ele é altamente moldável, ele guarda uma plasticidade muito grande, a ponto que nós, com o nosso pensamento, nós também podemos modificá-lo, foi o que eu falei para vocês. E ele fala o hausto, né, o ato de aurir, sorver, respirar, figurativamente, fluido produzido pela respiração. Né? Filosoficamente falando, quando André Luiz diz que o fluido cósmico compara ele com o hausto, né, com a respiração, mas o hausto do Criador, ele está falando que é através disso que nós nos mantemos em perfeita conexão com o Pai. Né? Porque estamos mergulhados através dele também no Pai. Para a gente entender. Né? E se não fosse isso, como é que a gente ia, né, estar mergulhado mais intimamente conectado com Deus? Então, ele coloca o hausto do Criador como aquilo, esse fluido faz essa comparação como aquele meio que vai também nos conectar ao Pai. Tá bom? Só para a gente entender. Força nervosa do todo Criador. Não sei se vocês sabem, mas as nossas células cerebrais, o que é chamada de neurônios, eles são todos ligados em rede. Eu não sei se vocês sabem. O nosso cérebro ele funciona como um grande sistema. Nada no cérebro funciona separado. Tudo funciona como uma grande rede, como se fosse um grande computador, vários computadores, células, computadores ligadas. Nada no nosso cérebro funciona isoladamente. Ele compara o fluido cósmico universal como a força nervosa de todo o Criador. É aquilo que conecta tudo com tudo. Nós estamos, portanto, todos conectados. E a prova disso é o seguinte, que esse fluido cósmico que nós estamos mergulhados nos conecta tudo com tudo. Então, vocês já pararam para pensar que aquilo que eu estou pensando aqui, ele não está isolado? Se eu penso mal, eu vibro mal para fora. Eu não estou só me prejudicando quando eu penso mal, mas eu posso estar prejudicando a muitas outras pessoas com o meu pensamento, dependendo da intensidade da vibração. Então é só para a gente pensar que a gente nunca está sozinho em nada. Tudo que a gente pensa tem também uma consequência. O que a gente pensa, a gente também responde. Então eu vibro mal, eu vou fazer sintonia com outras criaturas e eu estou contribuindo negativamente para que esse planeta fique mais mal do que ele anda de vez em quando. Entendeu? Então a gente precisa pensar nisso. Por quê? Porque a gente está mergulhado dentro do fluido cósmico universal e o nosso pensamento não se propaga por ele. Então nós somos responsáveis pelo mal que também está sendo disseminado no mundo se a gente concorda com muitas coisas ruins que estão sendo divulgadas por aí afora. É só para a gente parar para fazer uma reflexão agora mais filosófica. Tá? Já terminando, senão vocês vão ficando muito cansados. Né? Este fluido, diz André Luiz, né? Um fluido que pode ser moldado, porque é um elemento muito plástico, né? Ele compara com o plasma, com grande capacidade de transformação. Então, o nosso pensamento pode formar coisas boas com coisas ruins. Nós, com o nosso pensamento, podemos plasmar uma energia negativa, mas nós podemos plasmar a esperança, o amor. Olha que coisa boa, né? O hausto do Criador, meio pelo qual o Criador atua sobre tudo. É o meio pelo qual a providência divina age. Nós nunca estamos sozinhos, nunca. O Pai está em todos os lugares do universo e a sua providência atua em todas as criaturas, porque a providência divina é a solicitude do Pai para conosco. Então entendam, nós estamos sempre protegidos por Deus. Não há problema
que nós estejamos vivendo hoje, que Deus não tenha solução e que Deus não possa nos ajudar. Porém, nós temos que estar sintonizados com o Pai para entender a saída do problema. O problema é que a gente quer que Deus mande a solução pronta, mas Deus, Ele provê, mas Ele não supre. Pai, me dê comida, Ele vai e te manda um trabalho para você arranjar comida. O problema é que a gente fala assim, pai, manda comida, que a gente quer que ele plasme o prato ali na frente. Não, ele vai te arranjar trabalho para você trabalhar e dignificar o seu prato de comida. Esse é o nosso problema, né? Que as nossas preces querem as coisas prontas. Mas para Deus, Deus provê, mas Ele não supre. Por quê? Porque Ele nos dotou de inteligência para nós podermos buscar saciar as nossas necessidades. E, finalmente, a força nervosa, que tudo está conectado em tudo. Então, nós podemos estar conectados com o mal e ajudar a Terra a cair no buraco, ou nós podemos nos conectar com o bem e ajudar a tirar a Terra do buraco. Está na nossa mão agora, a gente sabe, né? Está na nossa mão. Finalmente, agora, só para terminar, depois de falar do fluido cósmico, eu só quero citar uma última coisa e nós vamos terminar a aula. É oportuno dizer que o fluido cósmico, que é a matéria primordial do universo e que criou todos os corpos conhecidos, orgânicos e inorgânicos, toda a tabela periódica conhecida e toda a matéria não conhecida por nós, porque ela também formou a matéria do mundo espiritual, a matéria de outros planetas, enfim, que a gente não conhece a tabela periódica, né? Esse fluido cósmico universal é da onde também produz um outro fluido muito conhecido por nós, que é o fluido vital, que é o que vai dar característica aos seres vivos. E é esse mesmo fluido vital que a gente, na hora do passe, a gente transfere para aquele que está ali na nossa frente. Então, o fluido vital, ele deriva também do fluido cósmico universal. É só para vocês não esquecerem isso que eu queria, tá? Só para finalizar. Então, o fluido vital, ele deriva do fluido cósmico universal? Sim. É um fluido em estado etéreo, a nossa ciência não conseguiu ainda falar sobre ele, porque ele não consegue ser quantificado, ele não é ponderável. Mas esse fluido vital, que dá as características da matéria orgânica, é esse mesmo fluido vital que nós doamos na sala do passe quando a gente aplica o passe. Ele deriva também do fluido cósmico universal. Isso é só para vocês não esquecerem, tá bom? Então, toda a matéria, ela deriva do fluido cósmico universal. Então, era isso que eu tinha para falar a vocês essa noite. Essa aula é básica. É para dar base para vocês pegarem, estudar um perispírito. É para dar base para vocês estudarem a mediunidade. É para dar base para vocês estudarem as obsessões. É para dar base para vocês estudarem todos os processos de cura. É para isso que serve o fluido cósmico universal. Para a gente poder entender toda essa mecânica. Tá bom? Então, era isso. Obrigada a vocês pela paciência até então. Obrigada a vocês. Que bom. Obrigada a vocês. Obrigada a todos.